Olá pessoal, estamos de volta ao nosso curso de intervenções de suporte avançado de vida, aqui pelo NEP do SAMU Ceará. E hoje eu tenho um grande prazer de apresentar a vocês um colega instrutor, Germano Cavalcante, que vai estar com esse tema de hoje. E na próxima aula eu dou continuidade a essa aula que ele vai apresentar hoje de suporte avançado de vida no adulto e criança. E eu fico com os cuidados pós-parada na próxima aula, tá? Aproveitem bem a aula, ele tem assim uma bagagem muito grande de conhecimento neste assunto. E o que ficar de dúvidas, vocês vão estar lançando para nós, vamos estar ao vivo para que vocês façam as perguntas e a gente possa estar respondendo. Fiquem à vontade, obrigada e uma boa aula para todos. Fala galerinha, eu sou o professor Germano Cavalcante, sou enfermeiro interventor do SAMU Ceará, sou também instrutor do NEP, do Núcleo de Educação Permanente, e hoje nós vamos falar, vamos conversar um pouquinho sobre um tema muito importante, o atendimento inicial ao agravo clínico. A gente vai falar hoje, puxando um pouquinho para o avançado, a parte básica, vocês já estão cansados de ver, já está muito bem colocado para todas as bases, para todos os profissionais. Então hoje nós vamos falar um pouquinho além do básico, a gente precisa falar dessa parte introdutória, da identificação, desse princípio, mas também a gente vai falar um pouquinho hoje da parte avançada. Como eu estou aqui sozinho com o colega da câmera, vou pedir com licença para poder tirar a máscara. Estamos seguindo todas as medidas, distanciamento, álcool, então vou tirar a máscara um pouquinho por causa da dicção, fica melhor. Foi até uma orientação do colega também das imagens. Tá bom? Então, vamos dar início aqui. Atendimento inicial ao agravo clínico. Eu sou Germano Cavalcante, enfermeiro. Mesmo todos nós sabendo o que é uma parada cardiorrespiratória, a nível de docência, a nível de organização, a gente precisa falar sobre definições de o que é uma parada cardiorrespiratória. Então, a parada cardiorrespiratória, popularmente conhecida como parada cardíaca, ocorre quando o bombeamento de sangue pelo coração é interrompido. Dessa forma, o fluxo de sangue para os órgãos cessa de forma súbita e completa. Então, entenda uma coisa. Quando a gente chegar lá no final da aula, essa definição vai ser muito importante. Por quê? Porque vai ter momentos que o coração está funcionando de alguma forma, com atividades elétricas, por exemplo, mas ele não bombeia o sangue. Então, a parada cardiorrespiratória, PCR, ela é considerada no momento que o coração para de bombear. Tá bom? Epidemiologia. Por que a gente fala tanto de epidemiologia na parte da parada cardiorrespiratória? Isso aqui é uma de 2019, porque 2020 nós ainda não tivemos um número, mas aqui é da Sociedade Brasileira de Cardiologia, a parte de quantidade. E o que é a epidemiologia? Ela fala a quantidade de ocorrências que tem baseado nisso. Então, em 2019, nós tivemos 340 mil paradas respiratórias no Brasil. Ou seja, é um número grande demais. E desses pacientes, cerca de 85% eles evoluem a óbito. Por quê? Porque a maioria dessas paradas, assim traz a Associação Americana do Coração, elas acontecem no extra-hospitalar. E devido à sociedade comum, eles chamam de socorrista leigo, por exemplo, não consegue realizar o primeiro atendimento, esse número de óbito ele aumenta demais. Então é um número muito grande que poderia ser evitado com simples palestras que poderiam ser realizadas. E aí nós vamos falar sobre a primeira mudança da Lei Diretriz 2020, que saiu em outubro de 2020, saiu no meio da pandemia, mas foi muito importante também para a gente. E o que é que muda na cadeia de sobrevivência? O que muda na cadeia de sobrevivência, por exemplo, ele vai acrescentar o 6º elo de sobrevivência, que é o elo de recuperação, que aí para nós aqui no Brasil ele vai ser um pouquinho mais lento, um pouquinho mais difícil ele conseguir ser efetivamente usado. Por quê, Germano? Porque a recuperação, ele fala do atendimento multiprofissional, onde o paciente que teve uma parada cardiorrespiratória, ele vai ter uma atenção de um fisioterapeuta, de um nutricionista, de um psicólogo, de um cardiologista, de qualquer especialidade que seja. Então, assim, para nós aqui no Brasil é um pouquinho mais difícil. O que nós temos, por exemplo, o que chega mais próximo disso seria os NASF,
né, que é nos postos de saúde. Tem educador físico, fisioterapeuta e por aí vai. Então, a principal mudança, né, na cadeia de sobrevivência é o sexto elo de sobrevivência. O que a gente pode perceber, para quem nunca prestou atenção nisso, entenda. Eu não preciso ser profissional da saúde para entender a cadeia de sobrevivência. Eu não preciso. Por quê, Germano? Porque se você observar, a primeira imagem é a mão com o celular. O que é que significa? Ligar, chamar ajuda. O segundo elo de sobrevivência, a segunda anelzinho ali, ó, é uma mão sobre a outra. Significa o quê? Compressões. O terceiro é um coração com um raio no meio. A gente já imagina aí a questão de um choque, né, precoce, que a literatura indica. O quarto, o transporte do suporte avançado. E aqui, o quinto, talvez seja o mais, para a pessoa leiga, seja o mais difícil de compreender, porque é os cuidados pós-PCR, que realmente é uma coisa bem técnica. Eu costumo dizer que os pacientes têm retorno da circulação espontânea e a equipe vibra. Ah, voltou, aê, legal. Mas aí não se faz o cuidado pós-parada e o paciente novamente entra em parada cardiorrespiratória e às vezes não consegue ter o RCE, retorno da circulação espontânea. Dando continuidade, a gente pode entender que o quê? Quando você pega a literatura para ler, os 3 primeiros elos, eles são responsáveis, ele está lá descrito como para ser realizado pelo socorrista leigo. É aquela pessoa do meio da rua que presenciou, porque teoricamente é para ter um DEA disponível em todos os ambientes públicos, tá bom? Então vamos lá. O que a gente precisa entender para começar essa aula, pessoal, é que existem 2 momentos na parada cardiorrespiratória. O primeiro momento é a identificação da parada cardiorrespiratória. O segundo momento é o tratamento dela. Isso aqui vocês já estão cansados de saber. Vocês já viram, já leram, já fizeram diversos cursos com os instrutores aqui do NEP. O instrutor do NEP foi para a sua cidade. Então vamos lá, a gente vai passar um pouquinho mais rápido essa parte para a gente focar realmente no que importa hoje. Identificação da parada cardiorrespiratória. Ela se denomina por 3 pontos principais: responsividade, respiração e pulso. É nisso que você vai trabalhar. Como é que eu vou trabalhar nisso aí, Germano? Entenda uma coisa. Eu vou falar separado para a gente só relembrar. Responsividade é o ato de eu chamar a vítima. É o ato de eu entrar em contato com ela, saber se ela me responde, saber se ela interage comigo. E aí o nosso paciente clínico, né, que é esse paciente, aquele paciente que não tem suspeita nenhuma de trauma, não tem lesão cervical, eu não vou me preocupar nesse momento com a cervical dele. É aquele paciente que botou a mão no peito e foi ao solo, alguém segurou, alguém deitou, ou estava conversando e desmaiou ali numa forma súbita. Então esse paciente eu vou chamar ele pelo ombro. Senhor, senhor, senhora, senhora. Mais tarde nós vamos ver criança, né? E aí você vai chamar a criança pelo nome, bebê, e por aí vai. Pulso. Qual o pulso que a gente verifica desse paciente com suspeita de parada cardiorrespiratória? O pulso é o carotídeo, tá? Isso aqui já está muito enfático, todo mundo sabe disso. E tem algumas regrinhas para a verificação do pulso de acordo com a literatura, e em 2020 ele permaneceu muito firme em relação a isso. Primeira coisa, lado proximal, ele indica que seja verificado o lado proximal. Segundo ponto, de 5 a 10 segundos, não menos que 5, não mais que 10. Ou você vai ver, por exemplo, no BLS de 2015, devido à tradução, a gente tem um problema muito grande com a tradução. Do começo do livro até a metade, ele fala não menos que 5 e não mais que 10. Na metade do livro para o final, ele vai falar até 10 segundos. Então, se você vê algum profissional falando até 10 segundos, 5 a 10, é o mesmo princípio. O que é que vocês precisam entender? É a localização desse pulso. Gente, ainda hoje é uma coisa que eu vejo que existe muita dificuldade. Eu vou dar uma frisada. Mas para acalmar o coração de vocês, não se preocupem. Nossa aula é baseada na literatura americana. Por exemplo, a Europa, na parte da europeia, eles não trabalham com essa verificação de pulso para todo mundo. Dentro do próprio Associação Americana do Coração, existe uma literatura que ela é abaixo do BLS, que é o Basic Life Support, que ele fala do Heart Save. O que é o Heart Save? É o salvo-coração. Ele é normalmente desenvolvido em empresas. A pessoa observa o paciente, vê se ela está consciente, se ela responde, olha se respira, se não respira, chama ajuda e ela começa a compressão sem verificar pulso. Então a gente precisa entender que existem vários pontos dentro da literatura, tá bom? Então o que é que você precisa entender sobre a parte do pulso carotídeo?
vamos dar um ênfase aqui no manequim um pouquinho, só sobre o pulso. Entenda uma coisa, nesse momento, olha aqui a imagem, tá? Para ficar mais didático. Germano, qual o dedo que eu vou usar para verificar o pulso? Gente, todo livro que vocês pegarem para verificação de pulso, ele vai esconder 3 dedos e vai deixar 2, porque é didático. Então ele consegue ver, consegue mostrar melhor. Mas vai da anatomia de cada um. Eu, por exemplo, como eu já falei em várias aulas, eu não consigo verificar com esses 2 devido ao tamanho do dedo. Então eu verifico com esse, são aproximadamente, né, o mesmo tamanho. O que é que você precisa entender? Que o pulso carotídeo, ele passa de forma vertical no corpo, certo? Ambos os lados. Outra coisa que você precisa entender, o dedo que você vai colocar no pulso, eu vou fazer desse lado aqui, só para ficar melhor na câmera, mas você faz do lado proximal, tá? Não esquece disso. Então, a verificação do pulso é com polpas digitais, com a ponta do dedo. Se você deitar esse dedo aqui, para verificar o pulso, você não vai conseguir sentir o pulso. Você está pressionando. Então, a artéria, ela é um pouquinho mais profunda. Então, você checa o pulso, ó, dedinhos, né? Ponta do dedo, verticalizado na posição, ó, paralelo com o pulso. Se você colocar esse dedo nessa posição, é arriscado o pulso passar entre seus 2 dedos, você não vai sentir, tá bom? Então, você vai lá, checa esse pulso, não pressiona, tá? Porque se o paciente tiver pulso, você pode estimular aqui, né, a massagem do seu carotídeo e vai fazer uma bradicardia. E o paciente nem está em parada cardiorrespiratória. Então vai lá, pressiona pulso carotídeo, lado proximal, até 10 segundos. Checou o pulso, tentou, eu sou profissional da saúde. Você não precisa aprender assim. Não, peraí, esse teste está certo aqui? Será que tem aqui? Será que tem aqui? Gente, nós somos profissionais da saúde. O paciente apresenta clínica, aprendam a avaliar a clínica do paciente. Está inconsciente, não respira, você está na dúvida do pulso, compressão, tá? Vamos já falar o passo a passo, mas não tem essa dúvida. Existe um estudo que foi mostrado de mais de 3.000 profissionais que eles falam que na verificação do pulso, os profissionais têm dificuldade. Mais de 3.000 profissionais, apenas 11% conseguiram realmente checar um pulso verdadeiro. Então se liga nos detalhes, tá? Pulso carotídeo, lado proximal, até 10 segundos, mãozinha, ó, palma da mão voltada para o chão. Se você verifica assim, você já fica desconfortável na sua posição. Então, mãozinha desse jeito aqui, tá bom? Germano, quem pode identificar isso? O técnico de enfermagem, o socorrista, o enfermeiro e o médico. Qualquer profissional já pode identificar isso do jeito que a literatura fala, tá certo? Então, nós fizemos a responsividade, pulso e aí também tem a respiração. O que é a respiração? Eu boto barra ventilação por quê? Ventilação é o ato da expansão torácica. Respiração é o ato da troca gasosa. Para ficar didático, a gente vai chamar de respiração todo mundo até o final da aula, tá bom? Você vai observar a ventilação, esse é o ponto mais fácil que tem de uma identificação da parada cardiorrespiratória. Você vai observar se ela está presente, se ela está ausente ou se ela está anormal. Simples fato de chegar aqui no meu paciente e observar o tórax do meu paciente. Se você pegar a literatura europeia, eles ainda defendem a parte do ver, ouvir e sentir, tá? Então a gente precisa entender que existem várias literaturas para chegar a um denominador comum. A Associação Americana do Coração tirou da literatura dele a parte de chegar perto do paciente. Tirou, não tem problema. Mas existem outras que ainda defendem e a gente precisa saber que existem elas, tá certo? A presente, ele vai expandir. A ausente, está ausente, não vai ter expansão torácica, ou seja, não vai respirar. E a normal, aí você pode chamar de gasp, de gasp, último suspiro, agonizando, tudo é a mesma coisa. O paciente, ele não respira, ele tem uma falsa respiração, né? Ele não tem drive respiratório, não tem troca gasosa. Então eu preciso intervir nesse paciente. Para a gente entender um pouquinho o que é uma ventilação anormal, uma respiração anormal, um gasp, tem um videozinho que eu boto para poder vocês entenderem um pouquinho, tá bom? El gasping o respiración agónica es una respiración falsa. No la confundas con una respiración normal. Estás ante una parada cardíaca. Puede haber convulsiones.
Las bocanadas se van espaciando. Inicia inmediatamente la reanimación como si no respirase. Germano, mas parece que ele está respirando. Parece. Por isso que ela é anormal. Ele causa com uma sensação de que o paciente está respirando. Mas vocês observem, se você quiser voltar o vídeo um pouquinho e observar, ele vai estar como? Ele tem uma expansão torácica e apneia. Fica sem ventilar um bom tempo. E nós não fazemos isso normalmente. Tá bom? Então essa é a diferença. Esse paciente é considerado também uma ventilação anormal. E aí preste atenção numa coisa importante, tá? Muito importante no atendimento quando se trata de tempo. Eu não posso perder tempo. Qual é, Germano? A verificação da respiração e pulso deve acontecer simultaneamente. Entenda o que eu vou fazendo passo a passo. Depois eu vou juntando tudo, tá? Mostrei o pulso, mostrei a ventilação e agora eu estou dizendo que a gente tem que fazer isso junto. Tá bom? Então vamos lá até aqui, bem ligeirinho. Vamos para o manequim fazer responsividade, respiração e pulso. Cheguei na cena, já avaliei a cena está segura. Nós já sabemos como fazer isso também. Já cheguei e consegui aproximar do meu paciente. Vamos supor que o meu paciente ainda está vestido, né? Cheguei lá, a história é que ele botou a mão no peito, alguém segurou ele e deitou no chão. É o seu Francisco. Cheguei no seu Francisco. Seu Francisco, o senhor me ouve? Seu Francisco não responde. O que é que eu faço imediatamente? Eu vou, não preciso observar tórax também do meu paciente na hora da verificação. Então agora, pulso carotídeo, lado proximal, até 10 segundos. Junto com o pulso eu já estou, observando se seu Francisco respira, tá? Beleza, seu Francisco não responde. Seu Francisco não tem pulso e seu Francisco não respira. O que é que eu faço agora? Preciso chamar ajuda. Se você for do suporte básico, você precisa acionar o avançado e tudo aquilo que a gente já sabe. Se for do avançado, você precisa chamar a sua equipe. Tá? Tem muitas situações que o avançado chama a básica para um apoio físico realmente. Porque todo mundo sabe que as compressões torácicas extra-hospitalar, ela é muito mais complicada. A gente vai para o chão, o joelho no chão. E só 3 na USA é um pouquinho mais difícil. Né? Então a gente precisa, às vezes, da ajuda da básica também. E aí a ajuda, como é que você vai pedir a ajuda? Você vai olhar para o seu companheiro e vai dizer, você, vai lá, liga para a central, aciona a central, pede o avançado se você não for avançado, ou se você for avançado e precisa de uma ajuda do básico para reanimação, para trocar de companheiro, né? Porque o paciente jovem vai investir muito tempo, então você pede esse apoio. E traz o DEA, se você for suporte básico, se for avançado, já vai pedir o cardioversor. Beleza? Vamos fazer agora até aqui, tudinho juntinho. Vamos lá, preste atenção. Cheguei, seu Francisco está lá, cena segura, não esquece disso. Tô com meus EPIs, né? Óculos, máscara, luva, macacãozinho zipado, fitas refletivas, mangas longas, nada de manga dobrada e a minha botinha lá, tá certo? Então, seu Francisco, o senhor tá me ouvindo? Seu Francisco não tá me respondendo. Certo? Vou lá checar o pulso carotídeo, lado proximal até 10 segundos, junto com o pulso ventilação. Poxa, seu Francisco não tem pulso. Se ele não tem pulso, ele já não respira, tá bom? Parada cardiorrespiratória. Você liga para a central, pede o avançado e traz o cardioversor ou traz o DEA se for suporte básico. Beleza? Tranquilo até aqui? Identificamos a parada cardiorrespiratória. Vamos agora começar a tratá-la. E aí nós temos o mnemônico que desde 2010 ele mudou, né? Antes de 2010, todo mundo era atendido ABCDE, e aí em 2010 eles fizeram essa ênfase aí, e hoje o mnemônico permanece, continua em 2020, está sendo muito eficaz. CABD, né? CABD, que a gente vai ver também mais na frente. Que aí só um adendo a nível de concurso, CABD, tá? Cuidado para não perder a questão. Tem colegas que alguns anos atrás perderam a questão por causa disso. O que é o C, Germano? C de compressões. Para realizar compressão eficaz, tem seus critérios também. Como assim? Posicionamento. Metade inferior do externo. Gente, a literatura está escrita dessa forma. Metade inferior do externo. Germano, mas eu já ouvi dizer que eu posso usar aqui a linha intermamilar.
Pode, não está errado. Já de ouvir também, Germano, que tem uma apêndice tifoide, eu boto 2 dedos acima e posso comprimir. Pode, não está errado. Você precisa entender uma coisa. Na literatura, o que está descrito, a nível de concurso, de prova, o que é que vai acontecer? Metade inferior do externo. A nível de atendimento, é mais rápido. Você consegue determinar isso aqui, tá? Mas eu acho muito bom metade inferior do externo, porque você determina pela anatomia do paciente. Independente dele ser magro, dele ser mais forte, dele ser mais alto, dele ser mais baixo, a anatomia é a mesma do meu paciente. Então, como é que eu identifico? Vamos aqui, ó. Fúrcula, que é o começo do externo, e a apêndice tifoide, né? Que aí região epigástrica você vai encontrar também, a parte mais mole aqui do final do externo. Peguei ele e dividi em 2 partes. Eu tenho uma parte agora superior e tenho uma parte agora inferior. Concorda comigo? O que é que eu vou colocar agora? Metade inferior do externo. Olha só. Tá na linha intermamilar? Tá. Tá 2 dedos acima da apêndice tifoide? Tá também. Então não serve? A referência da linha intermamilar, 2 dedos acima, serve demais. Porém, tecnicamente falando, a nível de literatura, metade inferior do externo, tá bom? Profundidade de 5 a 6 centímetros. No meu paciente, Germano, como é que eu vou saber real? Infelizmente, no paciente, você só vai conseguir saber se você estiver com um DEA que tem um feedback. Que o feedback é justamente para dizer mais rápido, mais devagar. Então, se você é profissional agora do SAMU e tem um feedback, você não está sendo questionado pelo DEA, não. Você está sendo orientado. Deixa o dispositivo lá, que ele vai te ajudar, esse paciente aqui, ó, ter retorno da circulação. Mãos sobrepostas. Gente, é importante. A compressão é um ato importantíssimo, tá? Durante a reanimação. Você vai colocar uma mão em contato com o tórax do paciente, a outra mão vem sobre ela. Dica do dia a dia. Isso não tem literatura que eu vou falar agora. Qual mão eu coloco primeiro? Qual é a dica do dia a dia? Coloca a tua mão dominante, no meu caso eu sou destro, coloca no tórax do paciente. A não dominante sobre ela. Qual é a justificativa, Germano? Eu vou fazer ali compressão, a cada 2 minutos eu vou trocar. Se tiver só eu e outro, eu tenho 2 minutos de descanso. Se eu ponho minha mão dominante sobre a minha mão não dominante, o que vai acontecer aqui no final do meu atendimento? Eu vou acabar lesionando minha mão, porque é a força maior dessa mão, tá bom? Então, mão dominante, não dominante. Isso é só uma dica, tá? Você faz se achar melhor. Essa mão de cima, ela tem uma importância, viu? É ela que vai fazer toda a diferença. Você vai abraçar a mão, ó, a de baixo, e você vai puxar. Olha aqui, a câmera vai dar uma focada aqui, ó. O que tem que encostar no paciente, pessoal, é essa parte aqui, que muita gente conhece como região hipotenar, né? Mas olha que interessante, na anatomia, hipotenar é esse lado. Esse lado aqui chama-se tenar. Na literatura, vocês vão achar a base da mão, vocês não vão achar a região hipotenar. Então imagina, você é da saúde, você conhece o que eu estou falando. A largura do externo do meu paciente é mais ou menos isso aqui, ó. Então, o que é que justifica eu colocar toda a minha mão sobre o tórax do paciente? Sabe o que vai acontecer? Lesões não esperadas. Quais são elas? Vamos para as lesões esperadas. Os arcos costais, eles se unem ao externo através de cartilagem. Quando eu exerço essa força sobre o meu paciente, é natural que vá ser rompida a cartilagem e ele vai ter uma recuperação sozinho, sem precisar de intervenção cirúrgica, nada disso. Mas quando você coloca sua mãozona lá sobre o tórax do paciente, ou então coloca uma sobre a outra, não faz o detalhe, que o detalhe é que faz a diferença, você vai fazer força em hemitórax. E aí são as lesões não esperadas. Que você pode ter fratura de arcos costais. Você pode, depois de fraturar arco costal, você pode ter o quê? Hemotórax, pneumotórax, hemopneumotórax. Se for do lado esquerdo, se você estiver reanimando do outro lado e estiver botando força para esse lado, pode desenvolver um tamponamento cardíaco só por causa da sua compressão. Então, preste atenção, é muito importante mesmo. Sobre o paciente, ó, mãozinha tu puxa e vai para cima dele, ó, certo? Esses dedinhos aqui ele não encosta, ó, profundidade, certo? E o que é importante entre uma compressão e outra, Germano? Eu deixar o tórax retornar. Existe uma frequência para isso? Existe.
Lá em 2015, ele falava no mínimo, em 2015, em 2010, ele falava no mínimo 100. Aí o pessoal, ó, tem que fazer muito, que é no mínimo 100. Foi visto que essa velocidade não se deixava o tórax retornar. A retração do tórax significa a mesma coisa de diástole, para o coração encher de novo de sangue e você conseguir distribuir. Entenda que a compressão, ela não é especificamente para o coração, é para eu manter esse órgão aqui vivo. Ó. Se eu estou comprimindo, estou jogando fluxo, eu estou jogando oxigênio. Então, cuidado, a compressão é importante. Então, metade inferior do externo, de 5 a 6 centímetros no meu paciente adulto, mãos sobrepostas, tá? De 100 a 120 por minuto, essa frequência de compressão você precisa fazer. E entre uma compressão e outra, deixe esse tórax retornar, tá bom? Posicionamento, olha só, mãozinha aqui, ó, tá? Mãozinha sobreposta, eleva esses dedos, não deixa ele encostar de jeito e maneira. O seu posicionamento sobre o paciente, seja ele na maca dentro da ambulância, seja você de joelho no meio da rua, você vai ficar nessa posição. Gente, detalhes fazem diferença. Distância do paciente, sempre pertinho dele. Porque se ficar distante, tu vai sentir dor na coluna, porque tu tem que fazer duas forças, uma para ficar retinho e a outra para comprimir. Quando tu chega perto, não. O peso do teu tronco é quem vai fazer essa compressão. Teus braços têm que fazer um ângulo de 90 graus com o tórax, tá? Para que essa força seja exercida com eficiência. E aí, quando você está sobre o paciente, o que vai movimentar aqui é só o seu quadril, fazendo esse movimento, ó. E o ombro é quem vai para baixo e para cima. Não é compressão de calanguinho, só a cabeça, e não é academia. Ah, eu sou forte, mas vai cansar e vai ser ineficaz. Então, bração estendido, tá? Nada de flexionar o cotovelo. Põe uma mão sobre a outra, puxa bem essa mão de cima, encosta só a base da mão na metade inferior do externo e faz compressão. Beleza? Tranquilo até aí? Vamos dar continuidade. Nós fizemos agora o C. O que é o A, Germano? O A é nada mais nada menos que abertura de via aérea. E aí, pessoal, a abertura de via aérea nesse paciente é a chin lift, tá? Você vai chegar no seu pacientezinho aqui, ó. Vai chegar no paciente e vai hiperestender a cervical dele. Ele não tem nenhuma suspeita de trauma. E você, ó, abre a boca do paciente e pode olhar lá dentro. Cuidado, eu não posso perder tempo retardando compressão para fazer toda essa avaliação, tá? Quando você for ventilar, o seu colega for ventilar, você faz essa parte da observação. Entenda uma coisa, a manobra, o paciente quando entra em consciência, ele tem um relaxamento muscular e a língua é um músculo. Então ela vai, ó, e ela fica lá embaixo bem relaxada, obstruindo via aérea inferior. Quando eu faço esse movimento que vocês acabaram de fazer, de observar, você vai elevar a base da língua. Faz um teste simples, tu pinça o nariz, encosta o queixo no peito e continua respirando. Com certeza é ruim, mas faz mesmo o teste, você que está assistindo agora. Não fica fingindo não. Pinça o nariz, queixo no peito e tenta respirar. Você está vendo que é ruim. Quando tu olha para cima, pinçando o nariz ainda, tu vê uma liberação da via aérea, tu sente o melhor, tá bom? Então essa imagem é da diretriz 2015, porque o livro em si ainda não saiu, só saiu as diretrizes, né? Então o livro do BLS, então a imagem é dele. Nesse momento, é o momento que você vai, ó, olhar na boca do paciente, saber se o paciente tem uma prótese dentária, saber se o paciente, naquele momento, ele teve alguma convulsão, né? E acabou machucando a língua, tem secreção, e é o momento que você vai limpar para realizar a ventilação. Se não limpar, você vai fazer o quê? Vai jogar aquela substância dentro do pulmão do paciente. Chegamos no B. O que é o B? Boa respiração, né? Que aí a gente vai ter que fazer isso aí bacana com alguns dispositivos, né? BVM, que é a bolsa válvula máscara, o ambu, né? Gente, ambu não é errado, tá? O que não tá muito correto é ambuzar. Pegar a palavra ambu e transformar num verbo,
tá bom? COF, cânula orofaringe, importante demais. Deixar a permeabilidade de via aérea. O nosso paciente que entra em parada cardiorrespiratória, ele não tem esse pescoção normalmente não. E ele não tem esse corpinho não. Quem é normalmente que entra em PCR? É aquele tiozinho, aquela tiazinha, né? Que já tem ali uma gordurinha a mais. Já tem assim, não tem muito pescoço. Às vezes ainda tem uma cifosezinha que dificulta essa permeabilidade de via aérea, tá bom? Então se liga nisso aí, é importante demais. E aí você pode até usar um coxim aqui na região interescapular para que esse paciente faça esse movimento na região posterior e ele vai cair a cabeça, né, para a parte posterior. Aqui nós temos a BVM, você já conhece esse dispositivo, adulto, pediátrico, neonatal, e tem a Pocket, né, que é um equipamento de proteção individual. E também nós vamos ter, no nosso paciente de parada cardiorrespiratória, principalmente no avançado, paciente entubado. E aí vamos lá. Em 2009, nos destaques, né, que a AHA, ela decidiu que a cada 2 anos ela vai liberar uma recomendação, não é uma mudança, tá? Uma recomendação. Ela diz o seguinte, a intubação desse paciente, ele não é para ser tão precoce se a BVM estiver funcionando. E ele fala ainda a escala de quais são os dispositivos. Se a BVM está funcionando, tu está vendo o tórax expandir, não vai parar agora para intubar, porque vai perder tempo para esse paciente, tá? Ah, não está dando certo? Supraglótica. Aí vem King Tube, Combi Tube, vem a máscara-laringe, esse tipo de dispositivo que a gente vai ver também hoje ainda. E aí você vai fazer essa introdução. Se não estiver dando certo, aí sim, intubação orotraqueal, ele ainda fala, né, ele indica que seja um profissional que tem experiência para não retardar as compressões. Cânula orofaríngea, tá? Essa aqui é a cânula orofaríngea de modelo Guedel e essa aqui é a cânula orofaríngea de modelo Berman. Nós temos 2 tipos de cânula orofaríngea, acaba achando que todo mundo é Guedel, não é, tá? Tem diferença entre elas. O que a literatura te indica? Ela indica o seguinte, quando você está sozinho no atendimento, você entrou para atender o paciente, identificou a parada cardiorrespiratória, vai começar, aí a equipe precisa sair para pegar o material no veículo, ou a equipe precisa acionar, né, a ajuda, o suporte, e aí você naquele momento está sozinho. Então ele indica que você faça compressões e ventilações. Se você estiver sozinho e tiver o dispositivo, máscara pocket, usa. Ah, só estou com a BVM, porque eu já desci com ela. Então vai usar ela. Mas existe uma indicação descrita da literatura, se você estiver sozinho, você usa a pocket. E aí a BVM, ela tem uma indicação melhor com 2 pacientes, devido à difícil utilização dela, né? É o que eu acho mais difícil na reanimação cardiopulmonar, é a parte da ventilação, tá bom? Então aqui, técnica C, técnica E, isso aí você já sabe de qual é salteado, eu só preciso relembrar uma coisa, tá bom? Eu vou só pegar a BVM aqui. O que é que eu preciso relembrar para vocês? Dispositivo com reservatório, látex conectado no cilindro de oxigênio, 15 litros para poder encher essa bolsa. Tá bom? Você já fez o teste do seu equipamento. E aí, vamos lá. Entenda, pessoal. Eu vou usar a mão direita para vocês poderem ver no vídeo. O C, ele vai ficar sobre a máscara. Não é para você segurar a máscara. Não é para segurar. É sobre a máscara. Qual é a função do C, Germano? É vedar no rosto do paciente. Só que você vai vedar após usar o E, que é a hiperextensão. Mas entenda uma coisa, eu não sei se, deixa eu ver se ele consegue pegar aqui. Se você puxar a cabeça do paciente, ó, a boca dele fica como? Fechada. Se a boca do meu paciente está fechada, vai surtir muito efeito na ventilação? Não. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão colocar o E, vai hiperestender, alivia o E e ó, olha o tórax lá, ó. Tô meio torto porque eu não sou canhoto, tá? Então, ó, tá vendo? Se você não hiperestender, pessoal, não vai. Se você hiperestender e não vai dar direito,
ele não vai também. Então o C, ele veda no rosto do paciente e o E, ele hiperestende. Bizu do dia a dia. A parte do nariz aqui, ó, para acoplar, você começa, vou até desmontar para ficar melhor a visualização. Você precisa entender, tá vendo o tamanho da máscara? Ela é grande, porém, pessoal, na parte interna, ela é muito menor, por causa do silicone, tá? Então, se você tiver disponibilidade, tiver alguém para lhe ajudar, começa sendo da parte nasal, ó, nasal, boca, porque ele vai vedar bacana. Já, mano, mas aqui o queixo tá fora, olha aqui, parece que o queixo tá fora, não tá. Não sei se consegue dar um zoom aqui dentro, pra gente poder ver aqui, ó. Ó, olha aqui o silicone dele. Como é que tá o silicone? Certo? Então ele tá bem vedado no rosto do paciente. Se você coloca direto, olha para onde é que vai vazar. Por aqui, ó. Porque o osso nasal, ele tá ali liberado, certo? Então, nariz, boca e pressiona. Tá bom? Tranquilo? Vamos nós. Então, fizemos essa parte, né? Nós já falamos que antes de eu ventilar, eu vou observar a via aérea, vou deixar ela pérvia, né? Vou deixar essa via aérea limpa para poder essa ventilação passar adequadamente. E aí, tem a COF, né? Que nós falamos da COF. Entenda uma coisa, para eu utilizar a COF, nós já sabemos disso, todo mundo já sabe como é que faz a medição. Comissura labial, ao lobo da orelha, isso aqui não seria ideal para esse paciente, né? Porque aqui está faltando, ó. Germano, mas se meu paciente não tiver orelha, o que é que eu faço? Lá no ATCN, suporte avançado de trauma para enfermeiros, ele vai te indicar uma mensuração da comissura labial ao ângulo da mandíbula. Aqui também não seria ideal porque é o mesmo tamanho, né? O paciente. Mas é um outro tipo de medição. A gente pode achar esse paciente, principalmente nosso paciente de trauma, né? Pós-trauma. E aí, como é que a gente faz para fazer a introdução da cânula orofaríngea? Você vai pegar a cânula orofaríngea, a gente conhece essa, né? Palato duro, palato mole, deixa eu botar para esse lado para vocês verem. Palato mole, gira 180 graus e introduz a cânula. Não é isso? Tem outras formas? Tem. O PHTLS, por exemplo, não é aula de trauma, mas a gente pega as literaturas para usar os dispositivos. Então ele te indica, se tu tiver um baixador de língua, baixa a língua e introduz lá a cânula orofaríngea na via aérea do paciente. Na pediatria nós inserimos direto. Por quê, Germano? A gente fala muito que o palato ainda não está formado e tal, mas criança de 5 anos o palato já está formado. A questão é porque a criança ela tem a base da língua maior do que a boca. Então se eu coloco nessa posição e faço esse giro, eu vou empurrar mais ainda a base da língua. Então a criança eu abro e introduzo ela diretamente na via aérea do paciente. Tá bom? Vou passar um videozinho para vocês verem como é essa introdução bem direitinho. When the tube is about 3/4 of the length into the mouth, turn the tube through 180 degrees so that the curve of the tube fits over the tongue and the tip is in the oropharynx. Entenda que ele tem um corte sagital, palato duro, palato mole, gira e termina de introduzir, que é para a cânula orofaríngea se adequar lá na base da língua, ó, e segurar bem direitinho a base da língua desse paciente. Beleza? E aqui nós chegamos no slide que faz o resumão do que nós falamos até agora, tá bom? Relação compressão, ventilação. Entenda uma coisa, quando você está sem máscara de bloqueio, sem a POC, sem a BVM, e você não conhece o paciente, não vai fazer uma boca a boca. Boca a boca? Pode fazer? Gente, não saiu de literatura. Lembra que eu falei no começo da aula sobre o HeartSafe? Abaixo do HeartSafe tem um negócio chamado RCP Family. Eles não ensinam a usar BVM, Pocket, eles ensinam boca a boca. Então, se você tiver segurança de fazer, é um critério seu, tá bom? Inclusive, em 2019, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, ele atualizou, o Dr. David Spillman, que quando você localiza o paciente em afogamento grau 4 dentro da água, na retirada ele já indica fazer boca a boca. Então, é um critério pessoal, tá bom? Mas não é proibido
Você não vai ser processado por isso, tá bom? Então, se você não tem como fazer ventilação nesse paciente, você vai fazer somente compressão, de 100 a 120 compressões por minuto. Porém, nós já sabemos que nosso ciclo dura 2 minutos. Então, eu vou fazer isso durante 2 minutos. Gente, pelo amor de Deus, entenda uma coisa. Para que é que serve os números e para que é que serve o tempo, tá? Para que serve de 100 a 120 por minuto e para que serve 2 minutos? Vamos lá. Se tu tiver no suporte avançado, o cardioversor ligado, ele vai ter um reloginho lá marcando. É fato. Então, tu vai ter um tempo lá. Tu vai saber a hora de parar para reavaliar o teu paciente. Se tem o tempo, tu vai só comprimindo. Comprimir. Se tu não tem máscara de ventilação, tá bom? Se não tem ninguém marcando o tempo para você, você precisa parar um momento para reavaliar o teu paciente, para saber se ele teve retorno da circulação espontânea. E aí a gente usa os números de 100 a 120 por minuto. Se são 2 minutos, é de 200 a 240 compressões. Tá bom? Então é para isso que serve o tempo e é para isso que serve o número. Tá bom? Quando você tem máscara de bloqueio, você tem como ventilar esse paciente, seja BVM, seja máscara pocket, seja dispositivo descartável, que também existe, tá bom? Ou seja, o boca a boca que vai lá, que Deus o livre, seja alguém na sua família próxima, você diz que vai fazer e quer fazer ventilação. Então você vai fazer 30 compressões e 2 ventilações. Durante quanto tempo, Germano? 2 minutos. Tudo vai rolar em torno de 2 minutos, tá certo? Para que é que serve o tempo e para que é que serve os números? Olha só, se você tem alguém marcando o tempo, você vai fazer 30 compressões, 2 ventilações. 30 compressões, 2 ventilações. Teu colega faz lá 30 compressões. Se não tiver colega, você vai ter que ir se posicionar na cabeceira do paciente, 2 e retorna aqui rapidamente. Então você vai fazer 32 e teu colega vai dizer tempo. Se deu tempo, passaram-se 2 minutos. Reavalia o paciente. Se você não tem ninguém marcando o tempo, aí lembra dos 5 ciclos? Pronto, é para isso que serve. Quando eu não tenho ninguém marcando o tempo. Eu vou fazer isso aqui 5 vezes, que vai dar aproximadamente meus 2 minutos. Dica para vocês, quando o DEA está instalado, quando tem alguém marcando o relógio, quando tem alguém fazendo, não conta o ciclo, porque você vai se perder. Como assim, Germano? Tá lá o teu colega marcando o tempo, aí tu tá contando 1 ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos, aí tu termina 5 ciclos, aí o teu colega, não, macho, 1 minuto e 40 ainda, ou seja, você foi muito rápido. Se você tá fazendo, chegou no 4º ciclo, e o teu colega diz tempo, aí tu não matou no 4º ciclo, você foi muito lento. Então, se tem alguém marcando o tempo, deixa o tempo levar a tua ocorrência. Se não tem ninguém marcando o tempo, você vai contar e você vai contar. Se não tiver como ventilar, 100 a 120 por minuto, 200 a 240 em 2 minutos, para, troca e reavalia o paciente. Se você não tem como ventilar, se tem como ventilar, 32, 5 vezes. Fez 5 ciclos, para, troca e reavalia o paciente. E aí nós vamos agora para uma mudança de 2020 muito importante. Achei muito bacana também. Olha só, o paciente de vocês agora tem pulso e não respira. Lembra que 2015 era de 5 a 6? Mudou. Para todo mundo agora, paciente entubado, paciente não entubado, uma ventilação a cada 6 segundos. Agora adivinha quanto tempo vocês vão fazer isso aí? Durante 2 minutos. Uma ventilação a cada 6 segundos durante 2 minutos. Mesma história, se tem número e se tem tempo. Se tem tempo, filho, tu vai ficar aqui, ó, na ventilação, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Já, mano, eu não gosto de usar 1001. Usa um elefantinho, 2 elefantinhos, um carneirinho, 2 carneirinhos. Do jeito que você quiser. Nós falamos 1001 para dar aproximadamente o tempo, né? Então você vai ficar aqui, ó, a cada 1 segundo, a cada 6 segundos, perdão, uma ventilação. 6 segundos, uma ventilação. Teu colega, tempo, para, troca e reavalia, tá? Reavalia o pulso. Já, mano, mas ele tinha pulso? Não pode ter parado? Então reavalia o pulso e ventilação de novo, tá certo? Agora, você não tem ninguém marcando lá o teu tempo.
tu vai ter que fazer a ventilação. Vamos ver como é que a gente faria isso aí, tá bom? Coloquei, eu vou virar para o outro lado aqui para não ficar ruim na câmera. Coloquei lá, né? Posicionei, hiperestende meu paciente, ventilei, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, duas ventilações. Eu já fiz a primeira lá, né? 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, três ventilações. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 20 ventilações. Significa que passou quanto tempo? 2 minutos, né? Porque se eu tenho um intervalo de 6 segundos e 1 minuto é igual a 60 segundos, é só dividir por 6. Então, a cada minuto eu faço 10 ventilações. 2 minutos, 20 ventilações. Fiz 20 ventilações, paro, troco de posição com meu colega aí, reavalio meu paciente. Tranquilo? Beleza até aí? Deixa a nossa BVM aqui pertinho da gente. Olha só, a nível de suporte avançado, vocês vão ter a compressão e ventilação assíncrono. O que é isso, Germano? É o teu paciente que está entubado. Ele está entubado e está em parada cardiorrespiratória. A BVM não funcionou, a laringe não funcionou. Aí o colega médico diz, não, vou entubar o paciente, entubou rapidamente, está no tubo, vamos fazer agora a síncrone. Olha como vai funcionar. Quem está na compressão vai fazer de 100 a 120 compressões durante 2 minutos. Como se fosse aquele que não tem máscara de bloqueio, não tem como ventilar o paciente. E o teu colega da ventilação, olha o que ele vai fazer. Ele vai estar na ventilação e vai fazer uma ventilação a cada 6 segundos durante 2 minutos. Olha só, preste atenção aqui. Teu paciente está aqui, né? Vamos só simular aqui que seja um tubo. Vamos colocar aqui. Ele entrou em parada cardiorrespiratória, porém o teu paciente já está entubado. Tá? Vou acoplar, vou colocar nessa posição para não ficar na frente da câmera. O teu colega está comprimindo de 100 a 120 por minuto, né? Sem parar. É assíncrone, um independente do outro. E você vai estar na ventilação aqui, ó. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Ventilei. 1001, 1002 e o teu colega na compressão. Dica do dia a dia. Adrenalina alta, cansado, tensão, paciente está em parada, está entubado e o teu colega está numa frequência de quanto? 100 a 120, né? Aí tu está ventilando, olhando para ele aqui, ó. Se você não prestar atenção, se daqui a pouco tá igual a ele, ó. Na compressão. Cuidado com isso, tá? Se concentra, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Observa, 1006, vê se está tendo expansão, 1001 e deixa o teu colega trabalhar. 2 minutos, para, né? E vai reavaliar o paciente com cardioversor, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Tranquilo? Isso é uma ventilação assíncrona. Chegamos na parte do DEA, desfibrilação externa automática. Nós temos esses DEAs, né? Que tem na parte esporte básico. Nós temos os cardioversor, que vai ser o nosso foco hoje maior. E o cardioversor também tem a função DEA, tá bom? Também tem a função DEA, certo? Porque aí, na ausência do profissional médico, eu posso usar como função DEA. Tem uma norma técnica do Corém de Distrito Federal que autoriza o enfermeiro a usar as pás manuais na ausência do DEA e do profissional médico também. Porém, ainda não está para nós aqui do Ceará, o COFEM ainda não homologou, né? Eu já entrei em contato com eles, inclusive, o COFEM, então está em processo de homologação. Quando o COFEM homologar, aí está para o Brasil todo. Por enquanto, só Corém do Distrito Federal, tá bom? Só para vocês ficarem sabendo sobre essa norma técnica que nós podemos usar as pás manuais também na ausência do profissional médico e na ausência do DEA. Certo? Então entenda uma coisa, o coração de vocês nesse momento, vocês assistindo a aula, está desse jeito aqui, ó. Então nesse momento, o coração de vocês está batendo desse jeitinho aí, que é um ritmo que nós chamamos de ritmo sinusal. Nós entramos nos ritmos chocáveis, isso vocês também já sabem, né? Nós temos 2 ritmos chocáveis, o FV e o TV. Fibrilação ventricular e taquicardia ventricular sem pulso, tá certo?
o FV, né, e o TV são ritmos chocáveis. Lembra que eu falei lá no começo da aula sobre a definição de parada cardiorrespiratória, que é o bombeamento do sangue, que ele para de ir para o coração? Olha o que acontece. Nesses ritmos aqui, o coração ele tem uma atividade elétrica, porém o sangue ele não circula no corpo. Por exemplo, o FV, né, ele é uma fibrilação onde o coração tem vários impulsos elétricos de pontos diferentes. Ataque cardioventricular, né, ele bate tão rápido, tão rápido, tão rápido que o sangue não consegue sair do coração. Então ele tem um ritmo elétrico, porém ele não bombeia o sangue, tá certo? E essa causa você só consegue reverter se for com choque. Lá no ACLS tem as fases da parada. Os primeiros 5 minutos, 85% dos pacientes entram em parada cardiorrespiratória em fase elétrica e só vão sair com choque. Qual é o cuidado que você precisa ter com o choque? Foi indicado, né, ritmo chocável, o médico está aqui com cardioversor. Vamos pegar o nosso cardioversor aqui para poder ficar bem bacana. Deixa eu botar desse lado para não atrapalhar a filmagem. O colega tá lá, certo? Deixa eu só desenganchar aqui. Isso. Tá lá, colocou as pás que a professora Aparecida já falou na aula passada sobre isso. Vamos supor que não tem esse eletrodo. Vai lá, o colega tá lá, fez a imperância, observou no cardioversor o ritmo chocável, ele vai dizer chocar, vamos afastar todo mundo. E aí, você já tem aí visto, né, depois da aula, se é um cardioversor monofásico, bifásico, ele vai pedir o Jale para ser descarregado nesse momento, vai carregar o choque, e aí o que é que você precisa fazer como equipe? Vou chocar o paciente, então a gente, eu estou afastado, minha equipe está afastada, não tem ninguém encostando no paciente, chocou, o que é que a gente faz agora? Compressão imediatamente, certo? Choque é igual a compressão, tá bom? Choque é igual a compressão. Todas as vezes que for choque, a palavra que tem lá no livro, imediatamente iniciar a reanimação cardiopulmonar. Se você não afastar a sua equipe e os curiosos que estão ali perto, pode acontecer isso que eu vou mostrar para vocês no vídeo agora. Charging the paddles. Charging at 100. Clear. Clear. Not responding. Charging at 200. Clear. Clear. Get her back. Does she have a pulse? No. Give me the mask. Step back. Get away from this. Clear. Popped out, Benji. Então, se você não faz afastar o pessoal, ponto importante também, tá? Eu estou afastado, minha equipe está afastada, não tem ninguém encostando no paciente. O paciente não estava entubado, que a gente falou agora, né? Se ele não estiver entubado, desconecta a fonte de O2. Ou você desconecta aqui, ou você pode desconectar direto na ponta do tubo, não tem problema. Tira a fonte de O2, chocou, compressão, volta a BVM no paciente de vocês. Se tiver só na BVM, tá lá ventilando, vou chocar o paciente, faixa, tira a BVM, choca e compressão imediatamente, certo? E aí, nós temos uma sequência, né? O que é que eu faço num paciente com ritmos chocáveis? Deve sempre confirmar o diagnóstico com ECG ou monitorização cardíaca, que as nossas fazem lá, ou o eletrodo, tá? Mas o ideal, até para ganhar tempo, pessoal, verificação de ritmo do paciente com as pás. Porque se você está no eletrodo, você vai ver o ritmo, olha no monitor, aí pega as pás, porque parece que é um FV. Coloca lá, é um FV mesmo, vamos chocar. Então já perdeu tempo. Então com as pás, coloca as pás no tórax do paciente, já verifique se for, já vai direto para o choque. Desfibrilar, com aquele cuidado que eu falei, por isso que está em vermelho, afasta todo mundo, desconecta a fonte de O2 e choca o paciente.
Acesso venoso ou intraósseo. Intraósseo ainda é um pouquinho longe da nossa realidade. Então, a partir do momento que o acesso venoso estiver disponível, entra a parte medicamentosa. Terapia farmacológica, que a gente vai já falar um pouquinho sobre qual é essa terapia, tá bom? Quando o ritmo é não chocável, são 3. Adivinha qual é? Pode ser a sistolia, pode ser a AESP. A sistolia é a ausência de sístole. A AESP é atividade elétrica sem pulso. Quando o teu colega médico pega lá a parte, né, das pás, colocou, observou o monitor. Opa, tem ritmo no monitor. Pessoal, não se avalia equipamento, se avalia paciente. Como assim, Germano? Tem algumas pessoas que quando vê, tem ritmo no monitor, paciente voltou, né? Teve retorno à circulação espontânea. Eu só confirmo isso quando eu checo pulso carotídeo, lado proximal, até 10 segundos. Tá? Eu preciso confirmar se aquele ritmo que está aparecendo aqui, ele está realmente funcionando e está bombeando sangue para o meu paciente. Se não, ele vai ser uma atividade elétrica sem pulso. Por quê? Porque ele mostra uma atividade no monitor, mas o meu paciente não tem pulso. Quando o meu paciente está na linha reta, a sistolia, aí a gente vai fazer, né, o protocolo da linha reta, que vulgarmente, né, ele é conhecido como protocolo da cagada. É isso mesmo. O que é o K? K de cabos. Você vai verificar se o seu cabo está bem conectado aqui, tá bom? Você vai aumentar o ganho dependendo do seu cardioversor. Ele é mais fácil o acesso, ele é mais difícil o acesso. O que é o ganho? É fazer um zoom na onda do monitor para saber se realmente aquela é realmente a sistolia ou ele não está só bem reduzido. E as derivações, se você está, por exemplo, né, o colega médico lá, ele vai mudar a derivação, ele está verificando dessa forma, o que é que ele pode fazer? Ele pode mudar a derivação, buscar outros ritmos diante aqui da posição das pás manuais no tórax do paciente. Beleza? Então, isso aqui é rápido, tá? Ó, os cabos estão conectados, tá funcionando. Aumentei o ganho, botei no 4 vezes, mudou a derivação, a sistolia confirmada, medicação e compressão nesse paciente. E aí, nós temos vários cardioversores, né, dentro do SAMU, do intra-hospitalar. Esse aqui, por exemplo, eu gosto dele porque ele é muito fácil, a parte de você aumentar o ganho e mudar a derivação. É apenas esses 2 botões aqui, ó. Esse segundo botão aqui, não sei se vai dar para ver direitinho. Você aperta e ele já vai aumentando ali o zoom daquela onda. O primeiro botão, né, que parece as ondas QRS aqui, ele vai mudar a derivação. Tu vai apertando, ele vai mudando a derivação ali automaticamente, rapidão tu consegue. Normalmente o que nós utilizamos, né, é o Philips. Acho que vai já aparecer aqui. Esse aqui é o semi-DOS. Ele também tem essa função. Esse aqui é o que nós utilizamos hoje no nosso serviço. Você vai ter que vir no menu. Por isso que é importante conhecer o equipamento. Certo? É importante lembrar daquela aula lá, professora Aparecida, ir lá para o monitor e cardioversor e cutucar, aprender onde é que vai, onde é que volta. Disse, ó, aumenta o ganho aí. Como é que aumenta o ganho se eu não sei onde é? Então tu vai apertar aqui no menu, tu vai apertar a setinha, vai até lá, ondas exibidas. Nas ondas exibidas tu vai clicar nela. Quando tu clica, vai aparecer as que estão exibindo, né? A primeira, a segunda. Tu vai clicar e vai botar 4 vezes que ele vai aumentar rapidamente. Mas para ser rápido precisa conhecer o equipamento, tá certo? Esse aqui é um Philips antigo, mas é um equipamento muito bom também, certo? Ele é um pouquinho mais antigo, mas ele é excelente, tá certo? Acesso venoso, né? Aqui é o intraósseo. Se a gente não conseguiu o acesso venoso de imediato, nós infelizmente não temos o dispositivo. Tem alguns profissionais que às vezes tentam com agulha 40x12, dependendo da massa corpórea do paciente, né? Ainda tenta, mas não é muito ideal, né? Devido aos riscos que existem. Então vamos lá. Quando eu estou com o meu paciente no FV, né? Ou TVSP, que é taque cardioventricular sem pulso, eu vou fazer as minhas condutas, que são os ritmos chocáveis, tá bom? Preste atenção. Você vai fazer a epinefrina, e aí eu vou fazer uma atenção aqui agora na diretriz de 2020. Antigamente, na de 2015, ele falava que você fazia a partir do segundo ciclo,
Hoje não, mais precoce possível. Acesso venoso feito e pérvio, adrenalina, tá? Que é a epinefrina. 1 miligrama, intravenoso ou intraósseo, depende do seu dispositivo. Um bolo seguido de 20 ml de solução salina, que é o nosso soro fisiológico. E elevação do membro, se possível. E repetir a cada 3 ou 5 minutos. Gente, no pré-hospitalar, nós samuzeiros, nós não temos uma pessoa para o tempo, uma pessoa para a compressão, uma pessoa para a ventilação. A gente acaba se distribuindo com 2 funções. E eu vou dar uma dica para vocês, para quem não sabe, para quem sabe a gente só reforça. Se aquela adrenalina foi feita no 3º ciclo, estava fazendo acesso venoso, estava difícil, né? Foi feito no 3º ciclo, adrenalina. 3 é ímpar, então tu decora, vai ser todo ciclo ímpar. 3, o 4 não faz. Por quê? Porque de 3 para 4 são 2 minutos. O 5 é ímpar, então tu já passou pelo menos 3 minutos ou 4 minutos, não é isso? Então tu vai fazendo 3, 5, 7, 9, 11 e por aí você vai desenrolando a sua ocorrência. E não tem ali um desespero, né, para poder fazer isso. Outra dica, se começou a reanimação cardiopulmonar, normalmente vai ser feito pelo menos uns 8 ciclos nesse paciente. Tu já pode aspirar adrenalina numa seringa de 5, 4 ml de adrenalina, tu vai fazendo de uma por uma, porque você ganha tempo. No pré-hospitalar nós não temos esse recurso físico para poder aspirar agora, aspira depois. E outra coisa muito importante, comunicação de alça fechada. Começou ali o 2º ciclo, o colega diz, assim que tiver o acesso pronto, já faz adrenalina. Quem está fazendo a medicação vai dizer, adrenalina aspirada. Posso fazer? Pronto, pode fazer a adrenalina agora. Naquele 3º ciclo que eu falei, adrenalina sendo feita, 1 ml, feito flash, elevado o membro. Comunicação de alça fechada. O que é isso? O teu colega dá a missão, você entendeu a missão, executou e deu o feedback lá para o teu colega médico. Tranquilo? Beleza até aí? Após 2 minutos ou 5 ciclos, que nós falamos lá mais cedo, de compressão e insuflação, checar novamente esse ritmo. E aí outra coisa bacana que a literatura em 2020, ela deu um upzinho aí. Em 2015 ela dizia que você só podia trocar a cada 2 minutos de companheiro. Em 2020 ela disse que é melhor trocar se estiver cansado do que a compressão se tornar ineficaz. Então você está lá ali, no 3º ciclo, já está 20 ciclos, todo mundo cansado. Alguém assume aqui, só não para. Ei, cansei, alguém faz aqui. Não. Você está ali. Pessoal, não aguento mais, só esse ciclo aqui, tá no 3º. Alguém assume, já vem outro colega, fica na posição para assumir, troca com você e assume a compressão. Beleza? Outra atualização em 2020. Administrar antiarrítmico, preferência para amiodarona 300 mg, a primeira dose em bolos, seguido do bolos de o flush de 20 ml e elevação do membro. Pode ser repetido após 3 a 5 minutos na dose de 150. 300 e 150, isso aí todo mundo já sabe. Existe outra opção de droga, inclusive no fluxograma agora de 2020, ele está lá dizendo bem direitinho, que é a lidocaína, você pode usar também. Porém, por que não se escolhe ela primeiro? Justamente pela dificuldade da utilização. Aqui, a nossa, não sei se você já tem muito acesso a isso, mas a nossa amiodarona, ela tem, por ampola, são 150 mg por ampola. Ou seja, numa reanimação cardiopulmonar, você já deixa separado 3 ampolas. Porque a primeira são 2, que é 300 mg, a segunda é 150. Então você usa mais uma ampola. Então 3 já está ali bacana. Germano, eu posso aspirar? Deixa na seringa de 10, porque não vai caber na de 5, a primeira, que vai dar 6 ml. Então já olha os bizu, preste atenção. Uma seringa de 10 tu já aspira 6 ml, porque é 300 mg, já é a primeira dose. Caso apareça, aí tem um detalhe, né? Tem que ser um ritmo chocável, refratário. Não é no primeiro choque que tu vai fazer a amiodarona, tá bom? Chocou, fez compressão lá, tarará, tarará, tarará. Segundo choque, compressão, choque de novo. Se for choque de novo, é refratário. O colega vai pedir, faz aí. Quando no primeiro choque, ele já vai pedir para preparar. E quem está na medicação vai dizer, amiodarona aspirada, já está no ponto 300 mg. Ritmo chocar, faz todo mundo, tirou o oxigênio, chocou. Faz a amiodarona. Aí faz a amiodarona em 300 mg, primeira dose. Lidocaína pode ser usada também
porém lidocaína na primeira dose, de 1 a 1,5 miligramas por quilo de peso, por isso que é ruim fazer esse cálculo na hora da parada cardiorrespiratória. Segunda dose, 0,5 a 0,75 miligramas por quilo de peso. Beleza? Tranquilo até aí? Vamos lá. Aqui é um fluxogramazinho rápido, muito bacana. Iniciou RCP, ofertou oxigênio, monitorização, desfibrilação, verifica o ritmo, certo? Se chocável, estamos no FV ou TV. Choca o paciente e continua a RCP. Aí vai passar 2 minutos, vai fazer a terapia medicamentosa, epinefrina de 3 a 5 minutos, amiodarona para FV e TV refratário, que eu acabei de explicar. Considerar a via aérea avançada, capnografia quantitativa. Capnografia não é uma realidade do nosso serviço ainda, mas estamos evoluindo. Tá? Então, o pré-hospitalar ainda não tem uma capnografia. Então, na hora que for um ritmo chocável, faz lá a amiodarona para esse paciente. Tá? Considerar a via aérea se a nossa BVM não funcionar, se eu não tiver uma laringe lá para poder iniciar, porque são procedimentos mais rápidos, tá bom? E tratar as causas reversíveis. Quais são as causas reversíveis, né? Nós chamamos de 5Hs e 5Ts, né? Para o paciente adulto, eu já vou dar um link aí lá na pediatria. Para o paciente adulto, 5Hs e 5Ts. Para o paciente pediátrico, ele tem 6Hs e 5Ts. No pediátrico, acrescenta hipoglicemia. Ainda é uma causa de parada cardiorrespiratória para crianças, tá bom? A hipoglicemia. Então, quais são os 5Hs? Hipovolemia, hipóxia, ou hipercalemia, a acidose, né, que é o H+, e a hipotermia. São as 5 causas de paradas. O que é que eu vou fazer para poder reverter isso? Se for hipovolemia, repor volume, né? Aí, normalmente, a gente vai achar isso muito no paciente de trauma, essa hipovolemia. Hipóxia, nós estamos achando muito na nossa realidade hoje, né? Que é o nosso paciente COVID. A maioria deles hoje ou para por hipóxia ou para por acidose. Então, a maioria hoje é isso. Oxigenação suplementar, boa ventilação, se necessário, intubação traqueal, repor especificamente, né, se for hipercalemia, se for acidose, hiperventilar e bicarbonato. O bicarbonato de sódio, o que acontece, pessoal? Ele hoje, né, há muito tempo na verdade, ele é usado empiricamente durante as paradas cardiorrespiratórias. Quando a gente está num tempo de reanimação cardiopulmonar, que chega ali a 10º ciclo e o paciente não tem retorno e continua a sistolia, aí faz empiricamente ali as 10 ampolas de bicarbonato, porque pode ser uma acidose. A gente não tem um gasômetro na hora do pré-hospitalar. Hoje, raramente se tem no intra-hospitalar para durante a parada fazer uma gasometria. Imagine isso no pré-hospitalar, tá bom? Então isso é usado empiricamente, tá? Nossos colegas sabem disso. Hipotermia, se for hipotermia, aquecer o nosso paciente. Os T's, né, aqui pode acontecer muito depois do paciente ter retorno da circulação espontânea. Como assim, Germano? Tóxicos, né? Aí o paciente que usou algum tipo de medicamento, chumbinho, a própria droga mesmo, overdose. Tamponamento cardíaco, tensão pulmonar e TEP. Na TEP nem tanto, mas tamponamento cardíaco e tensão pulmonar pode ser causado por causa da sua compressãozinha. O paciente tem retorno da circulação, em seguida entra em parada cardiorrespiratória e agora a sistolia. A sistolia não sabe por que é. Quando vai avaliar, ele desenvolveu um hemotórax porque fraturou uma costela. Ou ele desenvolveu um tamponamento cardíaco porque fraturou a costela e lesionou o músculo cardíaco, né? A trombose coronariana, isso aqui hoje, graças a Deus, né? A nível do SAMU Ceará, a gente conseguiu reduzir demais depois do trombolítico, que é feito na unidade de origem do paciente. E a TEP, né, que é o tromboembolismo pulmonar, está acontecendo muito com quem, pessoal, isso aqui? Os pacientes que têm alta de Covid. O paciente tem alta de Covid, não fica utilizando, né, que tem algumas literaturas que indicam ele ficar utilizando ainda os medicamentos pós a alta para não correr esse risco e às vezes acaba ocorrendo porque não fica utilizando. Tá bom? Então são 5Hs e 5Ts. Conduta na sistolia. A gente viu a conduta da FV e TV. Na sistolia, vai administrar adrenalina também, né? Da mesma forma, 1 miligrama, que é a ml da ampola, só é 1 ml. Vai fazer o bolus de 20 ml de soro fisiológico. Vai elevar o membro se
tiver como elevar esse membro, tá bom? E repetir a cada 3 a 5 minutos. Chegamos no manejo de via aérea. O manejo de via aérea, ele é um manejo bem importante. Então vamos lá, nós vamos para o manejo da via aérea desse paciente agora, tá? Como nós estamos num período muito importante, né, um período muito diferenciado, e a gente faz também essa intubação a nível de pré-hospitalar do paciente com Covid, a gente vai mostrar também como é que faz essa intubação, porque nós não temos o traqueé, né, o circuito fechado, então a gente precisa realmente se atentar e ter muito cuidado em relação a isso. No manejo de via aérea, a gente vai abrir com via aérea de Instilift, aspiração de via aérea se necessário, a maioria das vezes vai ser necessário. Aí só um detalhe em relação à aspiração da via aérea. Gente, cuidado, a mucosa ela é muito delicada. Quando vocês forem aspirar a via aérea desse paciente que está cheio de secreção, olha aqui, ó, só aproxima um pouquinho aqui. Ele está lá puxando, né, no aspirador. Pinça para ele parar de fazer a sucção. E essa pinça ela vai servir para outra coisa também. Ela vai servir para aumentar a pressão do aspirador. Que aí, se for uma secreção mais espessa, ela vai sair facilmente. Então você pinça, coloca na cavidade oral do paciente e aqui agora você libera e vai retirando. Pinça, por quê? Se você colocar aberto, quando você coloca lá dentro, essas partes aqui, ó, os orifícios da sonda, ela está em sucção devido ali o aspirador. E o que acontece? Ela vai grudar na mucosa e a gente vai ter que tirar. Quando eu tiro, como é uma mucosa muito delicada, ela vai realmente machucar o paciente e vai começar a sangrar pouquinho. Aí imagina esse paciente, ele já estava internado, você foi transferir ele a nível de SAMU, está usando heparina direto ali há 6 dias no hospital, o que, é que vai acontecer? Vai encher de sangue a via aérea dele só por causa dessa lesãozinha que foi feita por causa da sonda que não foi executada com cuidado, tá bom? Cânula orofaríngea, né? Aqui a gente consegue fazer a introdução dela porque é um manequim de intubação, então a gente consegue usar. Como eu falei mais cedo, ó, fiz a medição, vamos supor que essa caiba no paciente, certo? Ó, palato duro, e pior que deu, né? Olha aí, bem direitinho. Palato duro, certo? Palato mole, gira 180 graus e introduz a cânula. Isso aqui vai manter uma permeabilidade viária do paciente. No nosso caso, na nossa situação, é óbvio que ele não vai ter nenhuma resposta, né? Que é a parada cardiorrespiratória. Mas se ele tiver algum reflexo, não vai ficar assim, ô, calma, senhor. Não. Se tem reflexo, a gente retira a cânula. Mas aqui ele não vai ter, só para você ficar atento a nível de outros pacientes, tá bom? Outro quesito, máscara laríngea, tá? Máscara laríngea está lá também descrito desde 2019, que é um dispositivo excelente para a via aérea de intubação e não precisa nem ser difícil. Ele inclusive indica primeiro BVM, depois laríngea e por último o tubo orotraqueal nas paradas cardiorrespiratórias. Está descrito lá no destaque 2019 da Associação Americana. Mas vamos lá, se for laríngea, você precisa pegar a laríngea adequada para o seu paciente. Dá um zoom para mim só para poder mostrar aqui, ó. 4. O número 4 ele vai ser representado com pacientes de 50 a 70 quilos, tá certo? Então vai ser esse tamanho aqui aproximado do meu paciente. E olha que interessante, aqui mais para baixo ele vai me dizer a quantidade de ml que eu preciso colocar de ar aqui na massa laríngea, tá certo? Cada uma vai ter a sua referência. Nós temos a laríngea 3, a laríngea 4 e a laríngea 5 que é mais utilizado para os pacientes adultos. No total nós temos 7 tamanhos, tá? Que eu não vou ficar falando agora quais são eles, mas são 7 no total. O que é que vocês vão fazer? Vamos ganhar um espaço aqui para poder mostrar. E essas laringes já tem no carro da gente, tá bom? Vai colocar, vamos secar completamente. E aí você pode vir aqui com a mão para ajudar, ó, a ela secar completamente. Se não secou completamente, ainda tem um azinho, vamos puxar mais um pouquinho para ele colabar total. Certo? Tirei mais o ar, ó. Show, agora sim, agora tem até uma pressão que ele não vem mais. Então agora, ó, tá completamente seca. Isso aqui é uma das marcas que está hoje no nosso serviço. O que é que você vai fazer? Eu vou só movimentar aqui o
manequim para ficar melhor a visualização para vocês aí. Isso é um dispositivo supraglótico, certo? Que nós, enfermeiros, podemos utilizar esse dispositivo. E o que é que eu vou fazer? Normalmente a cavidade oral do paciente já vai estar lubrificada. Se não, eu posso fazer uma lubrificação rapidamente com soro. Vai segurar a massa laríngea como se fosse uma caneta. Dedo indicador você vai colocar nessa basinha aqui, na base da massa laríngea. Vai se posicionar atrás da cabeça do paciente e vai introduzir ela, ó, nessa posição. E o dedo indicador é quem vai levar ela até o final, certo? Deixa eu só livrar aqui para não ficar do manequim. Vai lá, ó, vai até o final, Germano, eu vou introduzir até onde a massa laríngea? Até você sentir resistência. Vai, pronto. Sentiu resistência? Eu não sei se você consegue ver, quando sente resistência você vai introduzir, o próprio tubo, ó, ele faz uma flexão, então resistência. Lembra que nós tínhamos visto que era 30 ml de ar? Vou pegar aqui, ó, colocar 20, deixa eu só acoplar melhor aqui, certo? Que a massa laríngea ela é número 4, normalmente esse manequim a gente consegue usar a 5, fica mais acoplado na via aérea, porque é como se fosse uma boca bem grande do paciente. Vou colocar, coloquei 20, ele me indica 30, mais 10, vou lá, coloquei, beleza. Ele vai se acoplar lá na via aérea do paciente supraglótico. Vou pegar a minha BVM, tiro a máscara, tá aqui ela, eu já tirei, e vou acoplar lá na máscara. E aqui a gente já faz essa ventilação. Esse dispositivo é importante que você fixe ele, tá bom? Para fazer um transporte mais seguro do paciente, que ele não venha a sair, tá certo? Você tenta lá deixar ele bem firme para poder não perder essa via aérea até chegar ao destino e conseguir fazer a intubação orotraqueal. Quando chegar lá, vai se usar um fio buggy, né? Um fio guia buggy, que ele vai ser introduzido por cima para não tirar a laringe. Ele já coloca, ele já está a laringe. Eu vou secar aqui. A laringe ela fica acoplada supraglótico. Então, se ela fica acoplada supraglótico, o que é que vai acontecer? Essa parte de cima dela aqui, ó, esses orifícios, eles vão ficar de frente para a traqueia. Então, fica muito mais fácil a intubação. Existem vários modelos. Tem modelo que ele coloca a laringe, ele já tem um dispositivo externo que ele já coloca o fio guia e já troca na mesma hora. Tem outros como esse que a gente espera chegar no hospital de destino para poder fazer a troca. Tranquilo até aí? Isso aqui para o nosso paciente COVID não é tão importante, tá? Não é tão bacana porque tem muita liberação. Isso aqui é para o nosso paciente, né, em parada cardiorrespiratória sem indicação de COVID. KingTube é um dispositivo que a gente pouco vai ter, mas é um dispositivo excelente. Ele é uma evolução do CombiTube. CombiTube são 2 tubos, o KingTube é só um. É intubação às cegas mesmo. Que está aqui, o CombiTube é outra opção. E o tubo orotraqueal, certo? Intubação assistida por drogas. Olha que detalhe, que legal esse detalhe. Sabe aquele termo lá da sequência rápida de intubação? O ATLS-10, ele atualizou esse termo. É só nomenclatura, tá bom? É só nomenclatura. E aí é só para poder dizer para vocês. Hoje ele traz intubação assistida por drogas. O ATLS-10, que é a nossa última edição do ATLS. Então o que a gente vai fazer? Utilizar a EPI, explicar o procedimento para o paciente na medida do possível. No momento de pandemia, a gente consegue às vezes conversar com esse paciente, né? Muitas vezes de explicar, vamos lá, é melhor para o senhor e tudo. Instalar oximetria, capnografia e monitorização se possível. Realizar oxigenação prévia de 3 a 5 minutos com o dispositivo bolsa, válvula, máscara. Né? Se for paciente COVID, a gente não vai fazer o CE, a gente vai fazer aquela técnica, né? Que está lá nos protocolos desde o início da pandemia, VE. Eu vou pegar a máscara, colocar na face do paciente. Isso vai representar um V e isso aqui, os 3 dedos, representa
Então, um fica firmando na viária do paciente e o outro colega fica ventilando. Entre a válvula e a bolsa e a máscara vai ficar aquele nosso filtrozinho aqui, tá bom? Para evitar essa liberação de aerossóis. Tranquilo? Vamos lá. Instalar acesso venoso periférico, nós já falamos sobre isso, né? Aqui são os materiais que a gente vai utilizar. Esse materialzinho branco aqui, ó, que vocês estão vendo, é a nasofaringe. Também é um dispositivo excelente, o paciente consciente aceita, porém é pouco utilizado ainda por nós aqui a nível Ceará. Mas é um dispositivo excelente. Esse grande branco é o buge, que eu falei para vocês, que serve também para intubação de viária difícil. E aí ele consegue fazer essa troca da máscara laríngea ou até fazer uma intubação mais difícil. O tubo laringoscópio, canulorofaringe, esse material você já conhece também. A máscara laríngea, inicialmente empregada apenas para acessar a via aérea e anestesia convencional. Rapidamente se consagrou como equipamento indispensável na manipulação de via aérea. Nós do SAMU Ceará, você já sabe quem é da USA, chegou, né, a laringe para todo mundo dentro do serviço pré-hospitalar, então já melhorou bastante isso aí. As indicações dela: paciente inconsciente ou com acentuada depressão do nível de consciência, quando a ventilação por bolsa, válvula, máscara e o iote não forem possível ou a ventilação não reverter sinal de hipoxemia. Está aqui um trecho lá da diretriz do Destaque 2019, né? Falando que ele é um dispositivo excelente. Ele fica entre a BVM e o tubo, tá bom? Antes de intubar o paciente. Considerar a restrição de via aérea, da utilização da máscara laríngea. A introdução é como eu fiz para vocês, ó. Ela vai ficar, depois que ela se posiciona, a ponta dela vai obstruir o esôfago e a frente dela vai ficar de frente para a traqueia, que é onde vai ofertar essa ventilação, tá certo? É um dispositivo fácil de usar, um dispositivo excelente para ser utilizado a nível pré-hospitalar. Isso aqui é o que a gente acabou de fazer, né? Toda essa parte do secar, colocar, introduzir. Aí, nós vamos fazer agora, eu não separei um slide, nós vamos fazer agora a prática de intubação de sistema fechado. O correto seria ter traquequé, mas, gente, infelizmente não tem recurso para isso, infelizmente não tem o dispositivo. Então, o que é que a gente faz? A Abramed, a Associação Brasileira de Fisioterapia, juntamente com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a Sociedade Brasileira de Anestesiologia, que diga, eles fizeram um passo a passo para que a gente pudesse fazer intubação de sistema fechado desse paciente. Como é? Vamos lá, vamos dar um zoom aqui agora no material. O que é que nós vamos utilizar para essa intubação de circuito fechado? Isso aqui são para os pacientes com suspeita ou confirmados de Covid, tá bom? Olha o que nós vamos utilizar. O tubo, certo? De orotraqueal, o fio guia, uma pinça, né? Normalmente usa Cherron, ou então pode usar essa aqui sem problema nenhum que a gente tiver disponível no momento. Vamos precisar de uma seringa de 20, além de para precisar encher o CAF do tubo, nós vamos precisar da borrachinha dela. Não sei se consegue dar um zoom bem aqui na borrachinha. Eu já tirei para vocês verem aqui como é que ela é, ó. A de 20 é a que vai acoplar direitinho para o que a gente vai precisar. E uma agulhazinha para fazer o furo nessa borracha. Preste atenção. Vamos fazer o passo a passo de uma intubação normal, né? A gente vai abrir o tubo, pacote do tubo. Vou checar o CAF antes do procedimento. Coloquei lá, ó. Ele ainda dentro do saquinho. Tá enchendo o CAF lá, ó. Cheinho. E aqui na ponta eu já confirmo. Beleza, deu certo. Eu vou agora esvaziar ele e deixar completamente colabado, porque se ele ficar com um pouquinho de ar, ele atrapalha o nosso procedimento. Olha o que é que eu vou fazer agora. Eu coloquei ele nesse saquinho porque nosso material é de treinamento, vocês estão vendo. Então a gente tira, coloca, é como se ele estivesse dentro do saquinho dele lá, que já foi feita a limpeza dele. Vamos pegar aqui uma agulha. Vou aqui na ponta, ó, colocar aqui por medida de segurança. Vou fazer aqui uns furinhos aqui no meio dele, um pertinho do outro. Se fosse uma 40 por 12, bastava um furinho que dava certo. Certo?
Furei. Vamos colocar aqui. O que é que eu vou fazer agora? O fio guia eu abri do meu pacote e eu vou introduzir pela ponta, tá, externa. Essa parte interna, ela vai se acoplar lá no tubo. Ó, vou aqui, vou empurrar ele e ele vai passar, ó. E é para ele passar apertado mesmo, tá bom? Vou lá, ó, passei a borrachinha. Pessoal, não se iludam. Ah, acabou o Covid, já peguei 2 vezes. Você pode pegar a terceira e pode pegar e pode não ser bacana dessa vez, então se cuidem. Isso aqui é para proteger a equipe, tá bom? Vai lá, ó. Você vai colocar o fio guia até o finalzinho aqui, ó. Eu vou abrir aqui para a visualização ficar melhor, tá bom? Porque eu acho muito importante isso aqui. Mas aqui a gente não abre não. Prestem atenção. Quando você vai introduzir o fio guia, ele não é para passar assim não, tá? Porque aqui você pode lesionar a traqueia do paciente. Você vai retrair ele e deixar bem aqui, ó. Tá bom? Não deixa ele passar e nem deixa ele muito em cima, porque quando ele encostar no final da via aérea, ele pode fazer um acotovelamento e dificultar a passagem. Então, até aqui. O que é que eu vou fazer aqui na ponta? Vou tirar aqui só para ficar a visualização melhor. Ó, vou colocar, ó, ele vai encaixar agora perfeitamente em cima do tubo, ó. Pronto, fechei meu circuito agora. Certo? Aqui não está passando. Isso aqui, lembrando, não é para abrir, só para poder a visualização ficar melhor. Não está passando, né, ó. E aqui está fechado, circuito fechado. Beleza, fiz a preparação, fiz a ventilação do meu paciente. Minha pinça já está aqui do lado. Eu vou abrir aqui já para facilitar, para a gente não perder tempo. Já chequei o CAF, né? Já está fazendo a pré-ventilação do paciente. Pronto, o profissional médico vai lá e vai fazer a intubação orotraqueal. Fez as medicações de escolha e o que tem disponível. A gente sabe que hoje a nível Brasil está muito precária a situação de medicamentos. Não é no Ceará, não é SAMU, é em todo canto. Ele foi lá, laringoscopou o paciente, passou o tubo. Vou passar aqui mais ou menos só para a gente ver. O mais importante é esse momento aqui. Passou o tubo. Aqui ficou no 16, não é o ideal, porque eu não estou com laringe para poder ir lá no final. Olha o detalhe, certo? Vou pegar a seringa, encher o CAF. Pronto. Está fixo na traqueia do meu paciente. Certo? O colega mantém segurando, porque pode ser que ele desloque até a fixação. O que é que vai acontecer agora? Tá vendo que está fechado aqui? Se está fechado, o sistema de ventilação está fechado, porque isso aqui está dentro da traqueia do meu paciente. Então está um circuito fechado. O que é que vai acontecer agora? O outro profissional, normalmente o colega médico já entubou, ele segura aqui, o enfermeiro vem, ó, segura a borrachinha e o tubo e vai puxando só o guia. Presta atenção. A borracha não vem, ó. Vou tirar o dedo de vez em quando vocês verem, ó. A borracha paradinha, ó. Ó, borracha lá fechando o circuito. E olha aqui, ó, ele passando aqui, ó. Vai, vem mais. Tá vindo, ó. Eu tiro, Germano, agora? Não, não tira agora. Se tu tirar agora, serviu de nada. Vou só dar um exemplo por quê. Ah, tirei. Só esse tempinho aqui, tá vindo ventilação da onde? Do pulmão. Se o paciente Covid, já tem, ó. Já foi liberado aerosol no ambiente. Então, chegou bem aqui, o que é que você faz? Lembra da pinça? Agora sim. Fecha o circuito, certo? Tira tudo, ó. Tira tudo. Já tá lá, ou o ventilador já tá pronto, né? Porque normalmente a gente faz com o ventilador mecânico. Se não tiver pronto, eu tô com o filtro e a minha BVM. Coloquei. Fechei o circuito de novo. Agora eu posso liberar. E agora eu faço o quê? Agora o meu colega médico vai fazer a ausculta lá do paciente para poder ver se está acoplado normalmente, certo? Ele vai lá, faz a ausculta, confirma hemitórax direito, confirma
hemitórax esquerdo, beleza, a gente na experiência, né, do dia a dia, a gente já vê que tem aquele ar que fica passando pelo tubo quando o paciente inspira ou expira. Está confirmado, faça a fixação do tubo desse paciente e aí, beleza, agora a gente pode continuar o transporte dele, tá? Bota no ventilador mecânico com os parâmetros ideal e a gente faz o transporte desse paciente. Espero que vocês tenham compreendido esse processo. Não deixem de fazer, não acabou o coronavírus, ele é grave ainda. Vocês estão vendo, todo mundo está vendo, está cometendo muitos profissionais nossos profissionais, nós perdemos muitos colegas do SAMU do ano passado para cá. Então não brinquem, façam esse procedimento. Ó pessoal, vamos fazer o procedimento. É um procedimento, a aula da doutora Avênia que teve agora semana retrasada, eu acho, para atenção ao paciente Covid. Achei muito bacana a posição dela, conversar com a equipe. Quem não se sentir preparado, se não tem todo o material, pode sair. Quem quiser ficar, fica para ajudar. Está todo mundo paramentado. Acredita-se, né, que os riscos são diminuídos. Está quase todo mundo vacinado. Então, não brinquem com esse sentido de Covid. Então, eu quis passar porque algumas pessoas talvez não conheçam ou as que conhecem não estão utilizando. Então, não deixem de utilizar esse procedimento. Tá certo? Então, pessoal, nós fizemos toda a parte de reanimação cardiopulmonar. O paciente teve retorno da circulação espontânea. Lembra que eu falei lá naquele penúltimo elo de sobrevivência? Aquele anelzinho? O que é? Cuidados pós-PCR. Tá aqui, ó. Mnemônicozinho MOVE. O que é que significa MOVE? M de monitorização. O de oxigênio. Aí se vai ser tubo, se vai ser laringe, se vai ser massa reservatório, se vai ser ABVM, certo? E aqui a gente vai ver a parte, na próxima aula, vai ver toda essa parte mais detalhada desse ponto, tá certo? Ver, né, fazer o acesso venoso, se não conseguiu fazer, se conseguiu fazer agora, fazer um outro mais calibroso, tá bom? Dentro da monitorização, o que nós precisamos fazer de imediato? Não pode deixar de passar isso no pré-hospitalar. Sinais vitais, frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura, diretriz de 2020 confirma que pós-PCR, até 24 horas, pelo menos as primeiras 24 horas, hipotermia para esse paciente entre 32 e 34 graus. Tá? Tinha uns estudos de 2018 e 2019 que estavam dizendo que não fazia diferença. Agora, em 2020, ele confirmou que é interessante sim para esse paciente. Para nós do pré é um pouquinho difícil chegar a essa temperatura, mas quando chegar no intra, conversa, explica e ele vai ter essa possibilidade. Saturação de oxigênio, né, o sinal vital, pressão arterial, DX, é importante demais, principalmente no nosso paciente pediátrico, tá bom? E capnografia. Oxigênio, saturação acima de 94, né? Deixar sempre ela nessa medida aí. Veia, acesso central, se tiver condição. Se não, acesso periférico. Normalmente esse paciente que tem retorno da circulação espontânea, ele precisa de DVA, droga vasoativa, aí vai ser noradrenalina, depende da condição do seu paciente naquele momento. Beleza? Realizar ECG de 12 derivações, se necessário R3 e R4, que a gente vai ver aí se tem lesões de ventrículo direito, e V7, V8 e V9, que a Aparecida até já falou lá na parte quando ela fala da monitorização, da utilização do equipamento sobre o infarto posterior, né? Que a gente não aprende na faculdade, infelizmente. Controlar a glicemia, tratar se necessário, tratar a hipotensão, manter pressão sistólica, pelo menos de 90 milímetros, certo? Iniciar a infusão de 1 a 2 litros de ringue lactado ou solução salina, intravenoso, tá bom? Manter droga antiarrítmica, aí nesse momento a gente vai lá na bomba, bota lidocaína, se você tiver disponível. Aqui são os posicionamentos. A Aparecida já falou em outro momento, vai estar disponível também, vai ser repetido também em outro momento do decorrer do nosso curso. A parte posterior ela vai explicar isso bem direitinho com o manequim aqui em outro momento. Situação especial da utilização do DER ou do cardioversor, me atentar a esse paciente peludo que não vai ter um contato bacana, então preciso fazer uma depilação rápida dele, com esparadrapo, se for assim não vai sair com prestobarba, não vai dar certo.
Então tem que ser uma forma mais rápida. Marca-passo. Se o marca-passo for posicionado em cima onde vai ser aplicado as pás, você pode baixar um pouquinho ou, se possível, inverter. Quem estava em cima vai para baixo, quem estava embaixo vai para cima. Isso vocês também já sabem. Adesivos, né, transcutâneos, vocês vão pegar esse adesivo transcutâneo, retira o excesso do adesivo e aplica normalmente. Paciente molhado, vou retirar para uma superfície plana, seca e rígida, enxuga o tórax, não precisa trocar a roupa do paciente. Enxuga o tórax e aplica o choque normalmente. Beleza? Para a gente finalizar, tá? É rapidinho, eu não faço uma aula completa, porque eu acabei de mostrar tudo no adulto. A gente só vai pegando referência e vai mudando isso aí, tá certo? Olha só, reanimação cardiopulmonar em criança. Primeira coisa, criança para a Associação Americana do Coração é considerada de 1 a 8 anos ou puberdade. Mãos. No meu paciente adulto é indicado utilizar pelo menos inicialmente 2 mãos. Não é regra, tá, gente? É obrigatório você vai usar 2 mãos. Você vai atender aquele paciente que trabalhou na roça a vida toda, um tiozinho de 80 anos, 60 quilos, e pega um socorrista do meu tamanho. Se eu fizer compressão com as 2 mãos, eu vou encostar o externo dele nas costas. Brutalidade. Se eu conseguir chegar a uma profundidade adequada com a mão, tranquilo. Assim como a criança, tá bom? Se a criança for um pouco maior, mais robusta, você não vai precisar usar uma mão, você vai ter que usar as 2, que não vai conseguir aprofundar. Então, isso é uma base, tá bom? Inicialmente a gente faz com uma mão, se não, vai com 2. Profundidade do adulto de 5 a 6, criança, tá bom? Criança, aproximadamente 5 centímetros. Socorristas para o adulto, independente de ser 1 ou 10 socorristas, 30 compressões, 2 ventilações. Para a criança, 1 socorrista, 30 compressões, 2 ventilações, né? 2 socorristas ou mais, 15 compressões, 2 ventilações. A gente faz essa mudança aí. Por que a gente faz essa mudança? A criança, lá no BLS, ele está escrito assim, ó. A maioria das crianças entram em parada cardiorrespiratória devido à hipóxia causada por ovácea. Ou seja, ela se engasga, tem hipóxia, que é um dos Hs da parada cardiorrespiratória, e entra em PCR. Quando eu estou com 1 socorrista, eu faço 30 compressões, 2 ventilações. Em 5 ciclos vai dar no total de 150 compressões, depois faz esse cálculo aí, tá bom? 150 compressões e 10 ventilações, né? Porque são 5 vezes 2, 10. Quando eu tô com 2 socorristas e faço 15 e 2, vai continuar as mesmas 150 compressões, porém eu vou dar ênfase em quem? Nas minhas ventilações. Em vez de fazer 10, eu vou fazer agora 20, atendendo o que a literatura está pedindo. Eu vou ofertar mais oxigênio, porque aquela, a maioria das vezes, é a causa da parada. Tá certo? Ciclos. Eu acabei de falar, quando é 1 socorrista, 32, 5 ciclos. Quando são 2 socorristas, 15, 2, 10 ciclos. Tá bom? Isso aí teve uma questão na literatura agora, que teve um erro de tradução. Eu tenho até a literatura em inglês que ele fala sobre isso. Ele fala lá da questão de 1 ou 2 socorristas, sempre vai ser 15 e 2. Tá? Aquela tradução ali não tá... Eu acho que foi um erro de tradução, a gente tem que esperar sair o livro. Ele não tem uma mudança específica em relação a isso. Então, na literatura em inglês, ele continua lá 32, 1 socorristas, 15, 1 socorrista, 15 e 2, a partir de 2 socorristas. Pulso. Pulso da criança, carotídeo proximal até 10 segundos, com um acréscimo da possibilidade de verificar o pulso femoral dessa criança também, tá bom? Então você pode verificar. Mas qual é a maior importância do pulso, Germano? A maior importância do pulso é o quê? É porque se ele tiver um pulso abaixo de 60 e ela tem sinais clínicos de hipóxia ou dificuldade respiratória, é considerado uma parada cardiorrespiratória, tá? Chequei o pulso do meu paciente pediatra. Tem pulso? Tem. Quanto? 50. Pô, ele tá cianótico, tá ali largadão, é considerado uma parada cardiorrespiratória. Chequei pulso do meu paciente. Tem pulso? Tem. Quanto? Ah, tem um pulso de 80. É acima de 60? É. Se é 80 e tem pulso e não respira, ele está numa parada respiratória.
uma atualização muito boa também em 2020, tá? Que ele atualizou e mudou uma ventilação a cada 2 ou 3 segundos. Antes era de 3 a 5, lembra? Então agora, uma ventilação a cada 2 ou 3 segundos, tá bom? Na parada respiratória pediátrica. Beleza? Bebês, viu como é rápido? É só uma comparação. Germano, mas não lembro disso não. Volta o vídeo um pouquinho e dá certo. E se tiver dúvida, pode perguntar que a gente vai estar disponível para responder. Reanimação cardiopulmonar em bebês. Considerada pela Associação Americana do Coração, 29 dias, 11 meses e 29 dias. Eu coloco um ano para não ficar o texto desse tamanho, tá bom? Mas vai depender também do tamanho da criança. A galera hoje, as crianças, elas nascem assim com uma genética imensa, né? Uma genética de 9 meses parece que tem 1 ano já. Então depende muito do tamanho da criança também, tá certo? Aí vai mudar umas coisinhas, né? Identificação da parada cardiorrespiratória na região plantar, isso aqui vocês já sabem. O pulso do bebê é pulso braquial, lado proximal, até 10 segundos. Isso aí não vai mudar, tá certo? Então pulso braquial, lado proximal até 10 segundos. Aí vamos lá a uns critérios que às vezes tem muita dúvida. Eu peguei a imagem do livro e coloquei na aula para vocês. Quando eu tenho um socorrista, gente, eu vou usar 2 dedos, tá? 32, 32, 32. E prestem atenção que isso aqui é do livro de 2015. E ele não me indica colocar um coxinho na região posterior. Por quê? Porque o bebê, eu não faço. Me empresta só esse bebê, por favor. Deixa eu só trocar aqui a nossa cena. Com um socorrista, você vai fazer compressões com 2 dedinhos, tá? Mesma posição do adulto. Qual é a diferença? Eu não preciso no meu bebê colocar um coxinho nesse paciente, porque senão eu não vou chegar na minha profundidade adequada, que eu vou já dizer qual é. Outro detalhe, o bebê diferente do adulto, eu não vou fazer isso aqui. Não é para fazer isso, tá? O que é que você vai fazer? Ele fica assim, circunferência normalmente, né? Cefálica é um pouquinho maior do que a torácica, dependendo da idade. Você vai somente, posicionar o bebê na posição neutra, não hiperestende. Só deixa ele fica assim, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Posiciona neutro, ventila esse bebê, tá bom? Então cuidado com esse detalhezinho. O coxim, vocês vão ver na literatura de trauma, que ele indica que eu coloque um coxim na região posterior, justamente para o meu bebê não fazer isso. E obstruir via aérea, que é o A, que é outro assunto, mas só para vocês entenderem. E aí ele vai ficar na posiçãozinha neutra. No clínico eu não preciso, porque esse coxinho pode me atrapalhar, tá certo? Quando eu falo de 2 socorristas, olha a posição agora. A posição muda, porque eu vou fazer 15 compressões, 2 ventilações. E olha como é que eu vou fazer aqui no meu bebê. Se você prestar atenção na literatura, quando você vai ler a Sociedade Brasileira de Pediatria, que você fala de recém-nascido, né? Prematuro, ele vai te mandar colocar dedos sobrepostos. Realmente vai. Gente, é só questão de detalhe. Se é um recém-nascido e ainda é prematuro, o que acontece? Você vai colocar um sobre o outro devido à largura do externo. Quando eu estou com um bebê, o bebê não é ali 9 meses, 5 meses, 4 meses, ele tem uma região torácica maior. E aí, a literatura você vai achar lá dedos um ao lado do outro, e vai fazer essa compressão. Quando eu estou com um socorrista, nessa posição. Quando eu estou com 2 socorristas, nesta posição. Abraço o bebê, faço as compressões e o meu amigo vai lá, ventila. Tranquilo? Vamos dar continuidade. E aí, para você que está pensando, mas isso é besteira. Eu vou ficar fazendo assim mesmo que seja 2 pessoas. Tá aqui. Conceitos fundamentais, copiado e colado da literatura. Só fiz copiar e colar. Até o termo eu deixei. Conceitos fundamentais. Ele traz dessa forma. Técnica dos polegares e mãos circundando o tórax. Que é essa que eu acabei de mostrar para vocês. Primeira coisa que deve ser feito, por quê? Melhora o aporte sanguíneo para o músculo cardíaco. Segundo ponto. Ajuda a garantir compressões torácicas com profundidade e força consistente. Já reanimou um bebê assim?
Já? Sabe o tempo que fica lá reanimando, o dedo começa a doer, a compressão não vai ser mais eficaz, tá bom? Então cuidado com isso aí. Pode gerar pressões arteriais mais altas. Tá aqui, copiado e colado da fonte aqui do BLS, que ainda é o de 2015 do livro, porque não tem ainda o livro de 2020. Beleza? Tranquilo até aí? Vamos lá. Profundidade, mão e posicionamento nós já vimos. No adulto, eu sempre vou falando que é para você ir recordando. O adulto de 5 a 6 centímetros, a criança aproximadamente 5 e o meu bebê aproximadamente 4 centímetros, tá bom? Ciclos, aqui é a mesma coisa da criança. Se eu tenho um socorrista, 30 compressões, 2 ventilações, 5 ciclos. Se eu tenho 2 ou mais socorristas, 15 compressões, 2 ventilações, 10 ciclos, tá bom? Pulso. Pulso braquial do mesmo jeito da criança. Pulso braquial presente? Presente. Maior ou menor que 60? Menor que 60 apresenta sinais clínicos de hipóxia? Apresenta. Então é considerado parada cardiorrespiratória. Tem pulso braquial presente? Tem quanto? 110. Respira? Não respira. Então é parada respiratória. Precisar o que agora? Ventilação. Uma ventilação a cada 2 ou 3 segundos. Beleza? Tranquilo, pessoal? Beleza, pessoal? Então, hoje era isso. Espero que o vídeo não tenha ficado muito longo. A gente se sente meio assim falando sozinho, mas eu espero ter conseguido colocar um pouquinho na cabeça de vocês. Espero não ter ensinado. Eu espero ter despertado a curiosidade de vocês de irem ler, tá? Eu costumo dizer nos meus treinamentos, não acreditem no que eu falo. Vão para a literatura e confirmem o que eu estou falando, tá bom? Ninguém é dono da verdade, a gente está aqui, pode haver falhas, né? Porém, eu, por exemplo, eu tento trabalhar com várias literaturas para a gente ter um leque maior de detalhes e de conhecimento. O importante é o princípio. Então, muito obrigado. Mais uma vez, eu sou Germano Cavalcante e eu costumo sempre trazer essa frase e que vocês levem para a vida, porque o limite é o conhecimento. Valeu!